você consegue fazer com que qualquer IA te ensine a como usar ela, só perguntando. Seja bem-vindo, eu sou o André e esse é mais um vídeo do quadro IA no seu dia. Não sei se é da tua época, o Castelo Rá-Tim-Bum ali, em um dos momentos ali dos episódios, tinha sempre o Pedrinho, se não me engano, que ficava perguntando por quê, por quê, por quê de alguma coisa, até alguém dizer por que sim. Aí vinha um outro quadro e dizia porque sim não é resposta e explicava toda a estrutura de por que aquilo ali acontecia. Desde como é feito um prego até por que a gente deve lavar as mãos. Então tudo isso era mostrado de maneira mais detalhada. Só que, quando a gente é criança, a gente tem o costume de perguntar as coisas. Sempre pergunta por quê, por quê, por quê. Pai, por que não pode isso, por que não pode aquilo? Só que a gente vai ficando adulto e vai esquecendo ou vai deixando de perguntar, às vezes por ego, às vezes por achar que não precisa, ou por se achar sou adulto, não tenho que estar perguntando nada a ninguém. Só que hoje, mais do que nunca, as perguntas são extremamente importantes, ainda mais com a IA. Se tu tá ali usando o ChatGPT e tu não sabe como usar, ou tu não entende muito bem como que ele reconhece o que tu tá dizendo, ou se tu não consegue mostrar para ele o que tu tá querendo passar, pergunta para ele. Mas pergunta de maneira clara mesmo, como se tu fosse uma criança que tu não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Pergunta: ChatGPT, eu tô precisando que tu me ajude a criar um roteiro, mas eu não tô conseguindo te passar o que eu preciso. Não tô conseguindo te passar as informações que tu quer ou que tu precisa para entregar o resultado que eu almejo. Se veio essa humildade aí e tu entendeu que tem que perguntar, é só perguntar. Tu perguntar para ele exatamente o que tu quer fazer, ou ChatGPT, eu não sei como te passar o que eu quero que você me passe. Me faça todas as perguntas, ele vai te fazer várias perguntas. E o interessante disso é, conforme você for respondendo as perguntas dele, você também vai entender melhor o que você está buscando. Muitas vezes no processo de usar a inteligência artificial, a gente esquece de passar informações por achar que são óbvias demais. Mas o que é óbvio também tem que ser dito. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu vou tentar lembrar se eu marco aqui no cardzinho, que é falando exatamente sobre isso. O óbvio tem que ser dito. Então, por mais que seja um conhecimento empírico seu, quando você for se comportar, quando você for perguntar algo para o ChatGPT de como você deve fazer alguma coisa, explique como se fosse para uma criança realmente pequena que não entende basicamente nada do que você está falando. Por mais que pareça redundante e que pareça que a inteligência não é mais inteligente, você tem que passar exatamente o que você quer e perguntar o que você precisa passar para ter o teu resultado. Senão fica muito vago. Te perguntar uma coisa, quantas vezes tu já abriu o ChatGPT ou qualquer outro IA, queria um resultado, mas não sabia como passar, ou quando tu passava o que você acreditava ser o que você estava buscando, o resultado nunca era do jeito que você buscava. Isso daí, pelo menos comigo, aconteceu várias vezes e hoje ainda acontece vez ou outra. Só que, fazendo o que eu comentei, vai ser muito mais fácil você entender como a IA funciona. E o interessante nisso é, por mais que todas elas sejam muito parecidas, sejam LLMs, que eu vou explicar depois o que é, elas têm um reconhecimento de informação de maneira diferente. Então, se tu tá no ChatGPT e tu pergunta a mesma coisa de como fazer pro Gemini, o como eles esperam essa resposta é bem diferente. Ou no Cloud, ou em qualquer outra IA. A resposta do que eles buscam para entender o que você quer é diferente. Por mais que sejam parecidos, são linguagens diferentes, né? Então, quando você não consegue um resultado, não é puramente um erro seu, não é a inteligência artificial que é burra. Às vezes é só a comunicação entre vocês dois que está falha. Então, pergunte antes de perguntar. Isso já vai agilizar bastante o teu processo tanto de entendimento quanto de resposta. Usando isso, não tem mais desculpa. Não precisa ser gênio, não precisa ser um mestre da IA, não precisa ser programador. É só perguntar para ele como ele quer a informação que você quer saber. É simples. Fez isso, vai ter um resultado melhor. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, se inscreve no canal, curte, comenta os vídeos que você quer ver no canal e até o próximo vídeo.